Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor mix, 7h01. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2019 e vamos aos destaques do programa. Governador anuncia 30 milhões para projetos de irrigação em Campos. Ativação da central de abastecimento de Campos possibilitará mais negócios no campo. Cotação do açúcar saca 50 quilos fechou ontem a R$ 68,26. Petróleo fecha em baixa em seu pior dia do ano. Arroba do boi gordo está cotado a R$ 144,00 à vista e R$ 146 para 30 dias. Governo lança programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. Dólar fecha em alta, de olho no exterior. Moeda americana terminou o dia vendida a 4,0475 em alta de 0,18%. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 23 graus e máxima do dia prevista para 33. Sol com aumento de nuvens durante o dia. À noite pode haver pancadas de chuva. Nas principais vias de Campos temos grande movimentação neste momento na Beira Valão e na saída da Campos Farol com acesso a 28 de março no sentido centro. Sentido contrário, trânsito tranquilo. Atenção, motorista na rotatória na saída da Arthur Bernardes, caminhão parado e travando o trânsito nesse momento, causando retenção e trânsito lento, já tendo engarrafamento desde frente ao Shopping Estrada. Uma passada rápida pela BR-101, a movimentação está tranquila em todo o trecho da divisa do Espírito Santo até a ponte Rio-Niterói. 100.7 Mix. E o governador Wilson Witzel, ontem no Rio Agrocoop, anunciou recursos da ordem de 30 milhões através da AG Rio para financiar projetos de irrigação e revitalização dos canais da Baixada Campista, a fim de fortalecer a lavoura canavieira. Também disse que a UENF será vitalizada para alavancar as pesquisas que são necessárias para a recuperação do desenvolvimento da região. A reabertura da central de abastecimento de Campos, antigo Ceasa, prevista para operar no final do ano, vai servir não somente de cenário para negócios, mas incentivar a expansão da produção agrícola no município. A nova central de abastecimento de Campos, a CEASCAM, terá espaço não somente para grandes produtores, mas será construído também um pavilhão específico para os pequenos agricultores. Ouça Mix. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, lançou ontem no Rio de Janeiro o programa Bioeconomia Brasil Sócio-Biodiversidade. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as cadeias produtivas que usam os recursos naturais de forma sustentável, gerando renda para pequenos e médios agricultores e para comunidades tradicionais. Os Estados Unidos decidiram nesta quinta-feira, dia 23, apoiar formalmente a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O anúncio oficial do apoio foi dado durante a reunião do órgão em Paris. O presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter mensagem em que afirma que o suporte norte-americano é fruto da confiança no novo Brasil. Mix. Juntos no melhor mix. E o Ministério da Economia lançou ontem em Joinville o programa de mobilização pelo emprego e produtividade para todos. O projeto traçará medidas em conjunto com empresários, empreendedores, gestores públicos estaduais e municipais, visando a retomada do crescimento econômico. Com o aplicativo Mobiliza Brasil, qualquer cidadão pode sugerir melhorias para o ambiente de negócios de sua localidade. Impasse Estados Unidos-China, alta do dólar e atraso no plantio da safra norte-americana ajudam a alavancar preço da soja em Mato Grosso. Entre os dias 13 e 20, o preço médio da saca da oleaginosa teve uma valorização de 7,53%. No estado, o valor passou de R$ 63,00 para R$ 67,75. Mix Notícias.
E vamos às cotações. Açúcar cristal, saca 50 quilos, fechou ontem a R$ 68,26, variação de menos 0,16%. Já a arroba do boi gordo está cotada a R$ 144,00 à vista e R$ 146,00 para 30 dias. O dólar fechou em alta e a moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$ 4,0475, em alta de 0,18%. 100.7 Mix. Câmara derruba limite ao poder de auditor fiscal. Mudança estava sendo discutida na medida provisória que reestruturou o governo do presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, dia 22, deputados já haviam aprovado o texto base da MP. E na última terça-feira, dia 21, auditores fiscais da Receita Federal protocolaram no Ministério da Economia um manifesto contra a emenda que consideram ser uma mordaça à atuação da categoria. E apesar do risco de a medida provisória 870 caducar se não for votada até o dia 3 de junho, a bancada do PSL no Senado vai tentar trazer o COAF de novo para o Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro. Vamos apresentar um destaque para manter com o Ministério da Justiça o COAF, órgão importante no combate à corrupção, disse o líder do PSL no Senado. Mix Notícias. Revisão da pontuação que pode levar de 20 para 40 o número máximo de pontos para suspensão da habilitação de quem é punido no trânsito tem proposta confirmada pelo CONTRAN e está em fase de avaliação e de regulamentação. Há outras medidas também solicitadas, mas somente após a conclusão é que todas elas deverão passar a valer. Aposentados e pensionistas pelo INSS que pretendam pedir revisão dos benefícios na tentativa de aumentar os valores ainda têm chances, mas há exigências a serem cumpridas. O próprio órgão pode orientar, mas um dos critérios é que para o pedido ser aceito, o segurado terá que comprovar um erro no cálculo. 100.7 Mix. Britânica Theresa May anunciou nesta sexta-feira que vai deixar o cargo em 7 de junho. A renúncia foi anunciada após a líder do Partido Conservador fracassar na condução do processo de retirada do Reino Unido da União Europeia. E uma queda de braço entre o governo federal e estados em torno de mudanças das regras de contratação de serviços de saneamento deve enterrar mais uma oportunidade de destravar investimentos no setor. Segundo estimativas de técnicos do Ministério da Economia, cerca de 700 bilhões de reais poderiam... A primeira-ministra bersalização do acervo, a água e esgoto no país até 2033, com a aprovação de uma medida provisória que atualiza o marco regulatório do saneamento. Mix Notícias. O STF formou ontem maioria de 6 votos a favor da criminalização da homofobia como forma de racismo. Apesar do placar da votação, o julgamento foi suspenso e será retomado no dia 5 de junho. A Corte está declarando a omissão do Congresso em aprovar a matéria que o crime de racismo seja enquadrado nos casos de agressões contra o público LGBT, até que a norma seja aprovada pelo Parlamento. O STF definiu ontem que o governo federal, estados e municípios têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a decisão, a Corte mantém entendimento de que os cidadãos podem processar os 3 entes da federação quando buscarem na Justiça direito de receber algum tratamento ou remédio específico na rede pública de saúde. Dessa forma, caberá ao juiz do caso e determinando quem é a responsabilidade no processo julgado. Ouça Mix. O governo autorizou a nomeação de candidatos aprovados no concurso público da Polícia Federal. O decreto já está publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. De acordo com o decreto, serão nomeados 1.047 candidatos, sendo 500 aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto, e mais 547 aprovados que não estavam dentro da quantidade de vagas originalmente prevista. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem, em depoimento na Comissão de Meio Ambiente do Senado, sobre seguranças de barragem, que não tem barragem segura. Esse conceito não existe. Albuquerque explicou que a probabilidade de rompimento de barragens construídas a montante, como foi o caso de Mariana, Brumadinho e agora de Gongo Soco, todas em Minas Gerais, é muito superior às demais.
Mix Notícias. O estado do Rio reativou nos últimos 2 meses 117 radares em estradas. Destes, 30 entraram em funcionamento à meia-noite de hoje. Eles estão na RJ 104, RJ 106, RJ 116 e RJ 118. Acaba hoje o prazo para os servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas nascidos neste mês de maio fazerem recenseamento. A atualização cadastral que o governo fluminense vem promovendo é obrigatória a todos os vínculos do Poder Executivo. 100.7 Mix. A Receita Federal confirmou que está em estudo uma mudança nas regras do imposto de renda para aumentar a arrecadação na tributação de venda de imóveis. O projeto permitiria atualizar o valor da propriedade da declaração do imposto de renda, o que hoje não é permitido. Na prática, isso reduziria a mordida do leão na hora que o bem fosse vendido, já que o tributo incide sobre o lucro. Como o valor de venda seria mais próximo do declarado, o lucro seria menor e o imposto também. Alegando urgência para atender aos familiares de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, o Palácio do Planalto pretende gastar 7,1 milhões para comprar carros blindados. O pregão será aberto em 2 semanas e prevê o uso de até 39 veículos. Entre as exigências para os automóveis de luxo estão suportes para as armas letais, pneus à prova de bala e equipamentos de varredura e monitoramento. Mix Notícias. O Banco Central reduziu a parcela que as instituições financeiras são obrigadas a recolher sobre operações de leasing, divulgou a autoridade monetária. A mudança resultará na injeção de 8 bilhões e 200 milhões de reais na economia, de acordo com o órgão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que a reforma da Previdência deverá ser aprovada dentro de 60 a 90 dias pelo Congresso Nacional. O ministro ressaltou que está otimista quanto a uma tramitação rápida das novas normas que vão alterar o sistema de aposentadoria no país. Acho que de 60 a 90 dias, a reforma da Previdência estará passando e nós vamos entrar em uma agenda extraordinariamente positiva. Ouça Mix. Por unanimidade, a primeira sessão especializada do TRF2 decidiu aceitar a denúncia do MPRJ e transformar os 5 deputados estaduais presos na Operação Furna da Onça em réus. Os deputados são acusados de recebimento de propina e de associação criminosa. Já o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, admitiu ontem que recebeu em 2019 1,5 milhão de propina para favorecer um grupo de empresários na licitação do serviço Poupa Tempo. A licitação foi ganha pela empresa de Jorge Sadala. Mix Notícias. E agora vamos de esporte. No futebol, o Fluminense venceu ontem pela Copa Sul-Americana o Atlético Nacional da Colômbia por 4-1, em noite iluminada do garoto João Pedro. No basquete, o Franca conseguiu vencer o Flamengo por 88-79 na noite desta quinta-feira no interior de São Paulo e empatou a série final do NBB, que agora aponta um triunfo para cada lado nos playoffs. E voltando ao futebol, falando da 6ª rodada do Brasileirão, neste final de semana, o Botafogo enfrenta o líder Palmeiras no sábado às 4 da tarde. Já no domingo, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã também às 4 da tarde. O Vasco enfrenta o Fortaleza no Castelão e o Fluminense enfrenta o Bahia na Fonte Nova, ambos os jogos às 7 da noite. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã às 7 da manhã. Mix.